paz do Senhor, amada igreja, que privilégio nós temos de estar reunidos na casa do Senhor na quarta-feira, um culto mais familiar, mais íntimo, no qual nós temos o privilégio não só de falar com o Senhor, mas também de ouvi-lo falando aos nossos corações por meio da palavra lida e ministrada. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o capítulo de número 11. Salmo de número 11. Nós vamos ler todo o capítulo, apenas 7 versículos. E eu dou o seguinte título à minha fala dessa noite, um título tirado do próprio texto: Eu me refugio no Senhor. Eu me refugio no Senhor. Livro dos Salmos, o capítulo de número 11. O texto diz o seguinte: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas dia após dia, e a prova disso é que nós estamos aqui nessa quarta-feira como corpo de Cristo diante do Senhor, Pai. Agora que a Tua palavra foi lida e será anunciada, a nossa grande expectativa, Pai, é ouvir a Tua voz, é nós sermos encorajados pelo Senhor, sermos edificados pelo Senhor por meio da Tua palavra. E por isso nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa compreensão, para nós recebermos as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu me refugio no Senhor. Todo mundo precisa de um refúgio de vez em quando. Inevitavelmente, todos nós precisamos de refúgio de vez em quando. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu morava em São Paulo. Eu fiz o seminário lá em São Paulo e quando eu morava lá e estudava no seminário, eu costumava ir a pé de casa até o seminário. Dava uma boa caminhada, dava pouco mais de 1 hora de caminhada. E todos os dias, então, eu saía de casa e ia para o seminário a pé. E eu me lembro de um dia específico. Talvez isso tenha acontecido mais de uma vez, mas eu me lembro de um dia específico em que eu me arrumei em casa, peguei o meu material, peguei alguns livros que eram da biblioteca e que eu precisava devolver, peguei o meu computador e saí de casa. Fui para minha caminhada rumo ao seminário. O tempo estava bem nublado, mas eu fui andando, ouvindo o meu MP3 na época, se eu não me engano, fui caminhando para a faculdade, e ao passo em que eu caminhava, eu percebi que o tempo foi ficando cada vez mais fechado. As nuvens foram ficando cada vez mais densas, e eu pensei, vai chover.
E o problema do caminho que eu fazia, do trajeto que eu fazia, é que eu pegava duas ruas muito grandes, duas avenidas, na verdade. Uma delas tinha bastante espaço para fugir em caso de chuva. A rua Teodoro Sampaio. A outra delas, a Avenida Sumaré, bastante voltada e preparada para carros, quase não tinha local de abrigo. E eu fui andando, o tempo foi ficando cada vez mais fechado, e eu comecei a pensar, meu Deus, se chover agora, eu estou perdido. Se eu chegar na Sumaré e começar a chover, já era. Eu me molho, os livros se molham, o computador se molha, não tenho o que fazer. E eu comecei a apertar o passo na tentativa de chegar no seminário antes que começasse a chover, mas não teve jeito. Pouco tempo depois, vieram os primeiros pingos, as primeiras gotas de chuva. E eu pensei, eu tento correr ou eu dou um outro jeito? Como a chuva que prometia vir não parecia ser pequena, ali mesmo eu achei uma loja, entrei, e pouco tempo depois começou a chover. E choveu muito, choveu torrencialmente, de tal forma que eu fiquei naquela loja, abrigado por mais de 1 hora, esperando, trânsito todo parado, não adiantava nem tentar pegar um ônibus, e lá fiquei. Até que a chuva diminuísse, eu precisei entrar naquele abrigo, naquele refúgio, naquela loja, para evitar que algo pior acontecesse, para evitar um prejuízo grande no computador, nos livros e no material que eu carregava comigo. E a grande verdade é que, provavelmente, você também já precisou encontrar um refúgio para se proteger da chuva. Provavelmente você já saiu de casa, já se pegou andando pelas ruas, vendo o tempo ficar nublado, as primeiras gotas caírem, e você começou a se apressar para chegar em algum lugar e se encontrar refugiado e abrigado de fato, protegido daquela chuva que viria sobre você. Mas a verdade maior ainda é que, mais importante do que nós encontrarmos refúgio para uma chuva que pode vir e nos molhar, e molhar o nosso computador, o nosso livro, ou o que quer que seja que estejamos carregando, mais importante do que encontrar esse tipo de refúgio, é encontrar refúgio para as chuvas, para as ventanias, para as tempestades que sopram contra a nossa vida. Mais importante do que você encontrar um refúgio seguro quando o dia está nublado, é você saber que você possui um refúgio seguro para as tempestades que inevitavelmente vêm sobre a sua vida. Seja uma tempestade que vem de forma inesperada, da noite para o dia, tudo ficou nublado e o céu despencou. Seja aquela chuva que já vem se anunciando há muito tempo. De uma forma ou de outra a tempestade vem. De uma forma ou de outra, a chuva vai cair sobre todos nós cedo ou tarde. E nós precisamos de um refúgio. O que fazer quando essa chuva vem e te deixa sem saída? E é nesse momento que Deus, na sua infinita bondade, derrama sua graça sobre nós e nos oferece resposta e direcionamento nesse texto que nós lemos. Quando nós lemos o Salmo de número 11, Deus fala com toda clareza para nós o seguinte: quando a chuva vier sobre a sua vida, quando a tempestade vier contra você, refugie-se no Senhor. Busque refúgio no Senhor. O texto que nós lemos nos mostra 3 motivos pelos quais nós devemos buscar refúgio no Senhor. Na verdade, o contexto desse salmo, antes de nós compartilharmos essas 3 verdades, o contexto desse salmo encontra eco na história de Davi
e de Saul, conforme registrado no primeiro livro de Samuel, capítulos 18 e início do capítulo 19. Logo após Davi ter derrotado o gigante Golias, ele começou a se tornar famoso, e cada vez mais famoso, de tal forma que o povo de Israel começou a aclamar mais Davi do que o próprio rei Saul. E como se não bastasse isso, o Espírito do Senhor que antes estava sobre Saul, havia se retirado e agora repousava sobre Davi. A soma desses eventos começou a gerar uma inveja tão grande em Saul, que Saul decidiu preparar uma armadilha para matar Davi. Saul ficou com tanta inveja da fama de Davi, porque o povo dizia: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul ficou com tanta inveja que decidiu preparar uma armadilha para pegar Davi, para que Davi fosse morto pelos filisteus. E nesse momento, Jonatas, filho de Saul, percebeu o que o seu pai estava planejando fazer. Como ele era muito amigo de Davi, ele foi até Davi e disse: Davi, meu pai está tentando te matar, é melhor você fugir. É melhor você fugir. É o que dizem os versículos 1 e 2. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Na verdade, o que está exemplificado nesse texto, nesse salmo, é apenas uma das diversas vezes em que a vida de Davi foi ameaçada. Diversas vezes tentaram matar Davi. Diversas vezes, Jonatas e outros amigos próximos, outras pessoas que lhe queriam bem, deram esse conselho para ele: olha, Davi, a sua vida está em risco, é melhor você fugir. A sua vida está sendo ameaçada, foge para o monte como os pássaros. Os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra você que é reto de coração. Sua vida tem risco, Davi. Você precisa escapar. Afinal de contas, diante da fúria do rei, que esperança tinha para Davi? Que chance Davi tinha de enfrentar o rei e vencer? Quem era Davi para desafiar o rei de Israel? Diante da iminente destruição de Davi, da ameaça de morte repentina, afinal de contas era uma armadilha, as flechas seriam disparadas de surpresa, como diz o texto. Os amigos de Davi se voltam para ele e perguntam: Davi, o que é que você pode fazer? É o que o versículo 3 diz: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Em outras palavras, Davi, o rei está contra você, o que é que você pode fazer? O rei quer te matar, a melhor coisa que você faz é fugir, é buscar um abrigo de seguro em um lugar bem distante, é abandonar essa região e sair daqui. Se a situação está ficando desse jeito, que chance você tem? Não há mais nada que você possa fazer. Esse é o fim da linha. Tentar encarar essa situação vai representar e significar o seu fim. Diante dessa realidade, não há nada que você possa fazer, Davi. Foge para os montes como os pássaros. E então Davi ouve as palavras dos seus amigos, Davi ouve as palavras de Jonatas e diz com firmeza: eu não vou fugir, porque eu me refugio no Senhor. Eu não preciso ter medo dessa tempestade, porque eu tenho um refúgio seguro, e esse refúgio seguro é o Senhor. Esse não é o fim da minha história, porque no Senhor
eu me refugio. E então ele diz com toda a convicção: eu me refugio no Senhor. Não preciso ter medo, não preciso temer, não preciso fugir, não preciso ficar desesperado, porque eu me refugio no Senhor. E na verdade há 3 motivos pelos quais eu me refugio no Senhor. Em primeiro lugar, Davi disse: eu me refugio no Senhor, porque o Senhor continua no controle. Eu me refugio no Senhor, porque o Senhor continua no controle. É o que diz o início do versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Aos olhos dos seus amigos, não havia nada que Davi pudesse fazer a não ser fugir. Afinal de contas, se o próprio rei queria matá-lo, o rei podia mobilizar quem ele quisesse. Na verdade, o plano do rei era colocar Davi na frente de um exército para que ele morresse nas mãos dos filisteus. O rei tinha todo o poder ali. O que o rei falasse era o que ia acontecer. E essa era a perspectiva dos seus amigos. Davi, se o rei quer te matar, o que é que você vai fazer? Mas é nesse momento que Davi diz com convicção: eu me refugio no Senhor, eu não preciso ter medo do rei, porque Deus está no controle. Ainda que o rei queira me matar, ainda que ele prepare emboscadas para mim, ainda que ele faça 1000 planos para tentar me pegar, quem está no controle absoluto não é o rei, é o Senhor. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. É Deus quem está no controle. O trono dele continua firme e inabalado. É ele quem se assenta na mais alta posição. É ele quem ocupa o trono de fato. E na verdade, não apenas Deus ocupa o trono, como o seu poder é diferente do poder do rei. É diferente do poder de qualquer outro rei que tente me matar. Porque qualquer outro rei tem poder limitado. Qualquer outro rei tem um poder finito. Mas o trono do Senhor não está neste mundo. O trono do Senhor está nos céus. E nada é mais elevado do que isso. Nenhum poder é maior do que esse. Nenhuma autoridade é maior do que a do Senhor, que ocupa o trono dos céus. Com isso, Davi estava dizendo: eu me refugio no Senhor, porque quem tem o controle de tudo não é o rei Saul, não é qualquer outro inimigo, por mais poderoso que pareça. Quem tem o controle absoluto é o Senhor. A palavra final é do Senhor, e é por isso que eu me refugio nele, porque ele está no controle. Ainda que o rei tente me matar, quem tem a palavra e o controle é o Senhor. Ainda que ele crie planos para me destruir, não é ele quem tem o controle é o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos saber. Nós devemos nos refugiar no Senhor, porque é Ele quem tem o controle absoluto, é Ele quem tem a palavra final. Às vezes nós nos encontramos como Davi, vivendo situações, ou na verdade enfrentando situações que aparentemente não tem mais o que fazer. Aparentemente é o fim da linha. Parece que descontrolou, saiu do nosso controle, estamos de mãos atadas, agora já era.
Mas a verdade é que pode ter saído do seu controle. Você pode mesmo ter perdido o controle total do que está acontecendo na sua vida. Mas Deus nunca perdeu o controle. Você pode ter perdido o controle, mas o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Isso não muda e nunca vai mudar. É exatamente essa convicção que tomou o coração do profeta Isaías, logo que ele foi chamado para o seu ministério. No ano em que o rei Uzias morreu, tudo poderia ter virado um caos. O rei Uzias foi um ótimo rei para o povo de Israel. Quantos avanços aquele rei promoveu, quantas reformas positivas aquele rei instituiu. De repente chega a notícia: o rei Uzias está morto. Quando vários dentre o povo poderiam ter pensado: agora a gente não sabe o que fazer, agora a situação vai perder o controle. Nesse mesmo ano em que o rei Uzias morreu, Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, porque é esse o lugar que Deus ocupa, o trono. É esse o lugar que Deus sempre vai ocupar, o trono, a posição de quem tem a palavra final, a posição de quem fala mais alto do que qualquer circunstância, a posição de quem pode oferecer refúgio seguro, porque Ele detém todo o poder. E é por isso que eu e você devemos buscar refúgio no Senhor, porque Ele continua no controle. É Ele, e não as situações que vivemos, não as chuvas que enfrentamos, não os ventos contrários que sopram contra nós, que determinam o resultado. A palavra final vem do Senhor. Ele continua no controle. Mas o texto vai além e nos dá um segundo motivo ainda pelo qual nós devemos buscar refúgio no Senhor. Assim como Davi fez, dizer com convicção: eu me refugio no Senhor. Em segundo lugar, devemos buscar refúgio no Senhor, porque Ele não se esquece de nós. Busque refúgio no Senhor, porque Ele não se esquece de você. É o que diz a segunda parte do versículo 4. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Lá estava Davi, certo de que o rei tentaria matá-lo. Ao seu redor estavam seus amigos dizendo: foge, Davi, faz como os pássaros e foge para bem longe, foge para os montes, sai daqui. E Davi responde: eu me refugio no Senhor, e eu me refugio nele não apenas porque Ele tem o controle absoluto, mas eu me refugio nele porque Ele sabe exatamente o que eu estou vivendo. Eu me refugio no Senhor porque Ele conhece a minha situação. Eu me refugio no Senhor porque Ele sabe muito bem aquilo que eu estou enfrentando. Na verdade, Ele sabe muito melhor do que eu mesmo aquilo que eu estou enfrentando. Se tem um lugar que é seguro o suficiente para eu me refugiar, é naquele que me conhece, é naquele que não se esquece de mim, é naquele que olha com atenção para mim. O texto diz: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Com isso, Davi está dizendo: olha, eu não vou fugir,
Eu vou buscar refúgio, mas não é nas montanhas, não é longe daqui. Eu vou buscar refúgio no Senhor, porque Ele está atento à minha situação. O Senhor conhecia Davi, o Senhor sabia de tudo que Davi estava passando. O Senhor sabia da integridade de Davi, o Senhor sabia da inveja de Saul, o Senhor sabia de todos os planos feitos e arquitetados para destruir Davi. O Senhor sabia do medo que talvez tomasse conta do coração de Davi. O Senhor sabia do quanto Davi confiava nele. O Senhor sabia de tudo o que estava acontecendo com Davi. Ele não estava distraído, ele não estava desatento, ele não tinha se esquecido de Davi. Os seus olhos estavam sempre atentos. Há ênfase nesse versículo para destacar isso. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. A ideia por trás disso é como se o Senhor estivesse com uma lente de aumento, olhando, aumentando tudo, considerando nos mínimos detalhes aquilo que estava acontecendo. Davi não passava despercebido. O Senhor não estava desatento com relação a Davi e a sua situação. Antes, os seus olhos estavam muito atentos àquilo que Davi vivia. E é exatamente isso que acontece comigo e com você, queridos irmãos e irmãs. Independente da situação que você esteja vivendo, essa verdade continua valendo. Os olhos do Senhor estão sempre sobre você, estão atentos, considerando a sua realidade, considerando a sua situação, sondando o seu coração. Nada escapa ao olhar atento e minucioso do Senhor. O Senhor não se distrai com relação a você. O Senhor não se descuida de você. O Senhor não se desconcentra. Ele não se esquece. Ele não dorme. Ele não pisca. Ele está sempre atento, zelando pela sua vida. É por isso que num contexto semelhante, num outro salmo, salmo de número 121, Davi expressou uma ideia muito próxima, na verdade a mesma ideia. A ideia do olhar atento de Deus, do olhar cuidadoso do Senhor. Salmo de número 121, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. Aquele que cuida de você, aquele que é um refúgio seguro para você, contra toda tempestade, contra qualquer chuva, contra qualquer vento forte, aquele que é refúgio e abrigo seguro para você, está sempre com os olhos atentos, voltados para você. Você não passa despercebido. A sua situação não é indiferente para o Senhor. Ele zela por você, Ele cuida de você. Por isso, queridos irmãos e irmãs, refugiemo-nos no Senhor, porque Ele não se esquece de nós. A sua situação não é invisível para Deus. Ele enxerga muito bem, Ele sabe muito bem, Ele não se descuida. Os irmãos estão comigo até aqui? Mas em terceiro e último lugar,
Davi nos apresenta ainda um último motivo pelo qual nós devemos nos refugiar no Senhor. Quando as chuvas fortes vierem, é para o Senhor que nós devemos correr. Não apenas porque Ele está no controle, não apenas porque Ele não se esquece de nós, mas também porque Ele vem em nosso auxílio. O Senhor vem em seu auxílio e em meu auxílio. Isso é maravilhoso. Versículos 5 e 6 dizem: o Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Lá estavam Davi e seus amigos, conversando, discutindo. A certeza de todos era: o rei vai tentar matar Davi. Um ataque surpresa, um ataque inesperado. E não havia nada que Davi pudesse fazer para impedir o ataque do rei. Não havia nada que Davi pudesse fazer para tentar driblar os planos do rei, ou de qualquer outro inimigo que tentasse destruí-lo. E depois de algum tempo de conversa, de planejamento, eles chegaram a alguma conclusão. Os amigos de Davi chegaram a uma conclusão: se Davi não fugir, só um milagre pode salvá-lo. Se Davi não fizer como os pássaros e fugir para as montanhas, só um milagre pode salvá-lo. Porque humanamente, aparentemente, a situação já está resolvida. Se o rei decidiu que vai matar, ele vai matar. Se Davi não fugir, só um milagre. A situação é tão complicada que só uma intervenção do próprio Deus pode livrar Davi. Na verdade, o que os amigos de Davi estavam dizendo para ele é: Davi, se você não fugir, só a mão do próprio Deus pode fazer alguma coisa por você. Só que quando os amigos de Davi disseram isso para ele, eles não estavam confiantes de que o próprio Deus poderia vir em auxílio de Davi. Quando os amigos de Davi tiveram essa conversa com ele, eles não estavam tão certos de que o próprio Deus viria resgatá-lo. E por isso eles disseram, nas entrelinhas: olha, Davi, você só tem duas opções: ou você foge, ou o próprio Deus se manifesta para te livrar. Mas como a gente sabe que o próprio Deus não vai se manifestar para te livrar, é melhor você imitar os pássaros e fugir para longe. Essa era a convicção dos amigos de Davi. Mas aquilo que dominava o coração de Davi era completamente diferente. Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia o seu Deus. E por isso Davi estava certo de que o Senhor viria em seu auxílio, de que o Senhor viria resgatá-lo. E é por isso que o versículo 6 diz: Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. A resposta de Davi para os seus amigos foi: olha, vocês estão dizendo que eu preciso fugir porque Deus não vai aparecer, porque Deus não vai se manifestar para me livrar. Mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Senhor. E creia, se o que for necessário para me proteger de qualquer investida for chuvas de fogo e enxofre, for um vento abrasador, é isso que Deus vai fazer por mim. Se o que for necessário para me livrar for fogo e enxofre dos céus,
É isso que vai acontecer. O Senhor fará chover fogo e enxofre sobre os ímpios, sobre todos aqueles que tentam me destruir. O Senhor vai intervir. A boa mão do Senhor vai cuidar de mim. Essa era a convicção de Davi, que conhecia Deus. E é exatamente isso que o Senhor faz por mim e por você. Mesmo nas situações mais irremediáveis, Ele continua agindo em nosso favor. Mesmo nas situações aparentemente insolúveis, o Senhor continua agindo em nosso favor. Ele vem em seu auxílio. Quando a chuva forte começa a cair, Ele vem em seu auxílio. Ele cuida de você. Contra toda probabilidade, Ele te sustenta. Ainda que pareça improvável, Ele te renova. Ele te fortalece. Ele abre as portas. Ele supre as suas necessidades. Quando você acha que é o fim da linha, Ele te leva além. Esse é o teu Senhor. Quantas e quantas vezes não foi essa a verdade, a realidade manifestada na Bíblia, quando parecia que não tinha mais solução? Lá vem o Senhor e mostra uma infinidade de possibilidades. Foi exatamente isso que o povo de Deus experimentou quando saía do Egito rumo à terra prometida. Lá estavam eles, em frente ao Mar Vermelho fechado, o exército do faraó vindo atrás, aparentemente o fim da linha. Aparentemente não havia mais nada que pudesse ser feito. E quando aparentemente mais nada poderia ser feito, lá vem o Senhor, em resgate do seu povo, salvando aqueles que são seus, dando livramento àqueles que lhe pertencem, levando além aqueles que são propriedade sua. É isso que o Senhor faz na sua vida. Ele vem em seu auxílio. Ele é o refúgio seguro. Ele e somente Ele tem o poder de cuidar de você, de livrar você, de guardar você. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o melhor lugar para você se refugiar, quando a chuva forte vier, e ela vem, quando o vento começar a soprar com mais força, e ele vai soprar forte cedo ou tarde, quando a tempestade vier, o melhor lugar para você se refugiar é no Senhor, porque Ele tem o controle, porque Ele não se esquece de você, e porque Ele vem em seu auxílio. Eu concluo citando as palavras de John Newton, o autor que compôs o hino Maravilhosa Graça. Ele disse o seguinte a respeito da salvação do Senhor e do refúgio que nós encontramos nele: se o Senhor está conosco, nós não temos motivos para temer. Os seus olhos estão sobre nós, seus braços estão ao nosso redor e seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Sua graça é suficiente e sua promessa é imutável. Sob sua proteção, embora o caminho nos leve a passar por fogo e água, nós podemos trilhá-lo com alegria e com confiança. O Senhor, e somente o Senhor, é o teu refúgio seguro. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar já caminhando para o final do culto também. Mas eu gostaria de orar de maneira especial com você,
que tem enfrentado algum tipo de tempestade, algum tipo de chuva, que percebe talvez que o tempo está fechado e já sente as primeiras gotas caindo sobre a sua cabeça. Você que percebe que precisa de um refúgio seguro. Eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã, para que o Senhor, e somente o Senhor, seja o seu alto refúgio. Que o Senhor e somente o Senhor seja uma torre forte no dia da angústia, no dia da adversidade. Se você gostaria de orar comigo nesse sentido, eu te convido a levantar uma das suas mãos. Eu quero te identificar para orar com você. Há alguém ali? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor continua no controle, independente do que a situação demonstre. O Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Ele não se esquece de você e Ele vem para te salvar. Ele vem para te erguer, Ele vem para te renovar. Deus amado, eu quero, antes de tudo, te louvar, Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparados e desabrigados diante das tempestades que enfrentamos. Antes, o Senhor, mais do que fornecer um abrigo para nós, promete ser o Senhor mesmo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro seguro no tempo de adversidade. E nós te louvamos por isso, Pai, porque ainda que cedo ou tarde precisemos de um refúgio, o Senhor sempre está perto e pronto a nos proteger, a nos abrigar, Pai. Eu quero apresentar diante do Senhor de uma maneira muito especial a vida desses irmãos e irmãs que levantaram as mãos. O Senhor conhece a situação que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe se são chuvas torrenciais ou apenas um céu denso e fechado que promete uma grande chuva à frente, Pai. Mas independente da situação, nós queremos apresentá-los diante do Senhor, te pedindo que o Senhor se manifeste como um refúgio presente, que o Senhor se manifeste como, de fato, um abrigo seguro, que esses irmãos e irmãs, que essas mãos levantadas, de fato, experimentem o consolo, o conforto que somente o Senhor pode dar, Pai. Que experimentem a proteção que só pode ser encontrada no Senhor, Pai. Que como salmista, possam dizer com toda a confiança: eu me refugio no Senhor, Pai. Que o Senhor levante os seus rostos, Pai. Que o Senhor contemple a sua aflição e entre com providência no momento certo, que entre com atuação da maneira certa e que cada um de nós possa descansar no Teu cuidado e no Teu controle, Pai. Cuida de nós agora que caminhamos para o final desse culto e vamos para os nossos lares. Não permita, Pai, que nada roube esta palavra que foi lida, que foi anunciada, mas que pelo contrário, o Teu Espírito Santo crave essa palavra nos nossos corações, para que nós continuemos meditando nela e muito fruto de encorajamento seja produzido nos nossos corações, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma noite de descanso abençoada pelo Senhor, um restante de semana na Tua presença, e desde já prepara os nossos corações para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo domingo, no dia do Senhor, quando estaremos reunidos aqui mais uma vez, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado,
desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.